Fala pessoal da Via, eu sou o Vitor Faria, trabalho com marketing digital e marketing publicitário na agência WeCreate e aqui no Memórias Online a gente vai falar sobre teatro digital e o universo da comunicação. Seja muito bem-vindo, vamos embora! Nos próximos 6 meses, a gente tem um encontro aqui no canal da Via Cultural, todas as sextas-feiras, às 6 horas da tarde, para a gente falar sobre o que está acontecendo no universo das artes depois da pandemia, como que a comunicação se adequou, se adaptou ao meio digital, como que os artistas estão trabalhando de 2020 para cá e como essas novas ferramentas de comunicação e de trabalho artístico foram super bem aceitas ou não. A gente vai entender um pouquinho de como tudo isso aconteceu nesse meio tempo, como que o teatro, o cinema, a televisão, a literatura, como que as artes de um modo geral migraram para o universo digital e como todas essas ferramentas foram baseadas em 100% na comunicação. Aqui nos nossos encontros a gente vai falar sobre as ferramentas do teatro dentro da comunicação. Ou seja, a comunicação é a base da nossa vida, para qualquer coisa. A gente está se comunicando o tempo inteiro, em casa com os nossos pais, no trabalho, na escola, no trânsito, o tempo inteiro a comunicação faz-se presente nos nossos dias. O que a gente vai ver aqui? Como a comunicação evoluiu nesse meio tempo. A gente é adepto ao universo digital já tem um tempinho já. A gente consome isso o tempo inteiro. E a comunicação, a publicidade, o marketing ativo do universo digital é muito forte. Então a gente vai perceber como essas coisas têm acontecido e, mais do que isso, perceber como a comunicação tem muito mais a ver com o que você escuta do que com o que você fala. A boa comunicação não é o que você verbaliza, e sim o que o outro compreende do que você quis verbalizar. Porque é isso, de nada adianta eu gravar uma aula de 2 horas sobre geografia no Brasil, sei lá, e isso não for comunicativo. Isso na era digital foi bastante complicado, especificamente para o teatro. Nas aulas presenciais do Instituto Via Cultural, por exemplo, a gente percebe que a comunicação em sala de aula é muito mais direta. Eu consigo perceber se eu tenho clareza naquilo que eu estou propondo, eu consigo entender se os alunos conseguem se comunicar dentro das propostas teatrais, e no online esse feedback não acontece de imediato. Eu preciso ter o recurso da videoaula e mais outros recursos como o Google Classroom, como grupos de WhatsApp. Eu preciso ter outras ferramentas para compor essa comunicação. É um pouco mais difícil, mas essa evolução tem sido muito positiva. Eu particularmente acredito que a internet é uma ferramenta espetacular, desde que a gente saiba como utilizar ela. Da pandemia para cá, a comunicação fez-se necessária através do digital. E o teatro foi para isso, o cinema foi para isso, os programas de televisão foram para isso. Tudo migrou para esse mesmo lugar, de modo que a gente não se desconecte, a gente consiga ir se comunicando e se fazendo presente nos lugares de uma forma remota. E de modo também que a gente não fique estagnado, não pare no tempo, não pare com a nossa criatividade, com o nosso senso criativo. E como a comunicação é a base da nossa vida, foi fundamental a gente perceber como é que essas relações estavam acontecendo. Então a internet é uma ferramenta maravilhosa, a gente sabendo como utilizá-la. A gente tem uma tendência muito grande a criar uma dependência ao universo digital. E aí, quando a gente está falando de videoaula, quando a gente está falando de conteúdo remoto, de conteúdo online, isso é muito complicado, porque a gente requer uma comunicação muito clara, muito objetiva, muito direta, muito sucinta. E mais do que isso, uma comunicação no mínimo interessante, porque eu estou na internet. A gente consome uma videoaula no YouTube, por exemplo. Então eu tenho a minha videoaula pequenininha aqui, e aqui na minha lateral direita eu tenho infinitas possibilidades de conteúdos que podem ser mais interessantes do que a aula naquele momento. Não significa que o conteúdo não me interessa. Eu quero fazer um curso sobre arquitetura e tenho interesse nisso. Só que, poxa, aqui do lado tá falando sobre uma série que eu assisti, eu vou dar uma olhada, e aí a gente acaba mudando o foco. Então a comunicação tem a ver com a compreensão, com a clareza na sua informação e com o nosso foco. Se a gente não tiver foco e determinação, a nossa comunicação não acontece. Nos nossos encontros aqui, a gente vai falar também sobre referências artísticas que estão no mercado digital e que estão funcionando muito bem. E para além disso, eu vou trazer alguns conteúdos que foram desenvolvidos durante a pandemia por alguns canais do YouTube, por alguns perfis no Instagram, para que a gente entenda como a intensificação do consumo digital e da internet pode sim ser positiva, se a gente souber onde procurar os nossos conteúdos e souber o que é que a gente quer desenvolver. Comunicação vai ser a base do nosso curso, a comunicação na era digital e o teatro moldado nisso.
E as ferramentas teatrais que a gente via em sala de aula, a gente vai perceber como elas estão presentes em todas essas transformações, em todas essas plataformas que vêm sendo utilizadas e tudo mais. Então a gente vai ter exercícios práticos para a gente desenvolver em casa, a gente vai ter algumas atividades de leitura, a gente vai ter algumas atividades de escrita, a gente conseguir verbalizar o que a gente está sentindo. Nossas aulas vão ser muito casadas com as outras do curso, mas especificamente com as aulas do professor Milton, que vai falar sobre expressão corporal, porque a gente vai falar de teatro e comunicação de uma forma digital, mas tudo parte de nós. Então a gente vai entender como o nosso corpo se expressa, como o nosso corpo reage, como o nosso corpo sente e como a gente pode verbalizar para comunicar isso tudo. 6 meses parece muito tempo, mas passa muito rápido, porque a gente tem um apanhado de conteúdos para falar sobre comunicação, oratória, poder da fala, comunicação de uma forma digital, a comunicação assertiva no mercado digital, porque é o que a gente falou, não adianta só comunicar, ela tem que acertar na comunicação. Então 6 meses passam assim voando e a gente vai ter bastante conteúdo para consumir junto com os outros professores. Qual que é a ideia? Que a gente abra um espaço para consumir novas coisas, que a gente tenha essa abertura e essa flexibilidade para conhecer outros conteúdos que possam me estimular a ser um profissional melhor, a ser uma pessoa melhor, a ser um estudante melhor, a ser um filho melhor, a ser um pai melhor. A gente precisa ter essa abertura, ter essa flexibilidade para direcionar o nosso olhar para coisas que sejam interessantes. Porque a gente é bombardeado o tempo inteiro de informações na internet e se a gente não seleciona o que a gente quer ver, se a gente não seleciona o que vai compor a gente enquanto ser humano, a gente consome bastante coisa que não vai ser interessante daqui a um tempo. Então é estar aberto aos conteúdos, estar aberto a experimentar. Putz, eu não gosto de escrever, eu não gosto de ler texto teatral, eu não gosto de assistir espetáculo online. Vamos experimentar. Vamos conhecer as ferramentas. Hoje a internet possibilita a gente acessar o mundo inteiro. A gente consegue daqui do Brasil assistir um espetáculo na Inglaterra. A gente consegue daqui do Brasil visitar uma exposição de artes em Paris. A gente consegue acessar o mundo de uma forma muito mais fácil. Então, isso precisa ser utilizado. E é isso que a gente vai fazer aqui. Acessar essas ferramentas, acessar esses meios, acessar esses grupos, essas empresas, essas instituições que estão produzindo 100% conteúdo artístico de qualidade, estimulado, claro, pela pandemia, mas a gente vai ver também coisas que já acontecem há um tempão, bem antes da pandemia, e que só agora foram evidenciadas por conta da necessidade do consumo digital. Bastante coisa, né? Mas é um grande convite para que você esteja aberto e experimente. Lembre-se, a boa comunicação tem muito mais a ver sobre como eu sou compreendido e não sobre como eu falo. Então, a segurança, o poder da fala, o poder da oratória, uma fala com clareza é fundamental, com certeza. A gente vai ver isso aqui também. Mas mais do que isso, a gente vai entender como fazer a nossa comunicação ser mais potente, ser mais interessante e como o teatro aconteceu dessa maneira nos últimos quase 2 anos. Beleza? Acompanhe o canal da Via Cultural. Todos os dias de segunda a sexta, às 6 horas da tarde, tem conteúdo do Memórias Online 2 e a gente não tem a menor dúvida de que todos esses conteúdos vão agregar e muito dentro da sua formação. Você tem acesso à fotografia, à literatura, a teatro, a cinema, a muito conteúdo produzido com qualidade para se formar, se entender, se conhecer, entender o que é que você gosta, o que você não gosta, se identificar. Então saboreie esse conteúdo, desfrute deste conteúdo e conte com a gente. Sexta-feira que vem eu te encontro aqui às 6 horas com muitas outras referências e aí a gente começa a falar com exemplos práticos da comunicação, do teatro e das artes no mercado digital.